Você já parou para pensar que nossos erros financeiros que cometemos hoje têm a ver com o nosso tipo de ensino que recebemos lá atrás, quando ainda éramos criança? E eu te pergunto, o que você está fazendo para mudar esse ciclo? O que você está fazendo para ensinar seus filhos, ensinar os mais jovens próximos a você a não cometerem ou passarem pelos mesmos erros que você passou? Eu tenho certeza que estou falando com pessoas que, em um determinado tempo, imaginaram que se tivessem o conhecimento que têm hoje sobre finanças, sobre dinheiro, provavelmente teriam alcançado resultados em um tempo muito menor. Então, como viemos de uma geração onde não se ensinava finança, e até hoje não se ensina finança nas escolas, a tendência é que os menores, as crianças, eles aprendam mais tarde, eles aprendam cometendo vários erros. E nós sabemos que na finança há erros que você comete que te custam a vida toda. Se você cometer certos erros na finança, isso não tem volta, não tem como você desfazer aquilo que você fez. Quero um exemplo prático de um erro terrível de finança, é você fazer aí um financiamento em um banco totalmente sem pensar nas consequências, a longo prazo, dependendo apenas de uma fonte de renda, uma CLT, e você perde o seu emprego no meio do processo ou menos da metade do processo. Então o que acontece? Isso vai gerar para você juros compostos a favor do banco e provavelmente você vai ficar inadimplente, não vai conseguir pagar essa dívida no banco. E no passado, prestem bem atenção nesse detalhe. No passado, quando você não pagava uma instituição financeira não foi porque você quis não pagar, aconteceu uma coisa que não estava preparada, né? Uma emergência na sua vida, e você acabou que não deu conta de pagar. Aí você procurou fazer acordo, e nós sabemos como funcionam os acordos dos bancos. Sempre é favorável ao banco, sempre é juros. Se você não contratar um advogado para retirar os juros, eles cobram juros sobre juros, juros sobre juros, e você facilmente transforma uma dívida de 20 mil reais num banco em 50, 60, 70 mil reais, dependendo dos acordos que você assumir com o banco. Bom, falando sobre esse tipo de erro, você já vê aí que a pessoa vai perder anos da sua vida pagando uma dívida, uma escolha de negociação mal feita. Então, o que é que nós poderíamos fazer para mudar isso hoje? Eu vejo muitas pessoas falando na internet, no YouTube, falando em vários canais de mídias sobre como chegar ao primeiro milhão, ensinando adultos a chegar à sua carteira ideal de investimentos, ensinando adultos ou pessoas já de uma meia-idade à frente como chegar aos primeiros 100 mil, como chegar aos primeiros 50 mil e por aí em diante. Mas eu não vejo quase ninguém falando sobre educar as crianças, educar os menores, educar aqueles que estão começando na sua vida. Então, como vocês podem ver no slide que está aqui na minha tela, veja só, você deve começar a ensinar o seu conhecimento que você adquiriu, às vezes de forma sofrida, de forma na raça, que você aprendeu os seus erros. Você deve ensinar isso aos seus filhos ou aos seus sobrinhos, aos menores que estão à sua volta. Como ele lidar com o dinheiro. Porque os menores, eles acham que dinheiro brota em árvore, né? Literalmente, hoje ainda o papel nesse parafraseado aí, literalmente o dinheiro vem da árvore, mas não é dessa forma. Eles acham que estala o dedo e o dinheiro brota. Ele precisa ir no mercado comprar alguma coisinha, algum caderno ou algum jogo, alguma coisa, seja lá o que ele precisar. Ele só vai na sua carteira e fala: você tem 200 reais para me dar? Eu estou precisando de 100 reais.
eu estou precisando de R$ 50. Não é assim que funciona? O dinheiro para eles vem da sua carteira. Seja você um tio, seja um pai, seja você um avô. O dinheiro para os menores vem da carteira. Então, nós temos aqui no nosso país hoje, não é do meu tempo, não é da minha época, porque na minha época começava a se trabalhar com 14 anos, 13, 14 anos. Hoje não pode trabalhar com menos de 18. Né? Hoje as leis mudaram, né? Mas no meu tempo começávamos antes, mas de nada adiantava, porque você sabe que trabalhar por trabalhar é você trocar seu tempo por dinheiro e trocar seu dinheiro por nada, porque você não tem educação financeira. Então você não sabe no que vai investir seu dinheiro. Então tudo que você ganha, você gasta. Ah, mas eu queria comprar tal roupa, eu queria comprar o carro, a bicicleta, a moto. Tudo passivo. Dinheiro morto. Dinheiro morto, a gente diz aqui, dinheiro morto. É um dinheiro, é uma coisa que você gasta, que não volta dinheiro para o seu bolso, é um dinheiro morto. Você comprou aquilo ali, acabou, morreu, acabou o seu dinheiro. Então, para quem já entende de finanças, sabe que você tem que investir em ativo. Não estou dizendo que você não deva ter passivo. Tenha seu passivo no momento certo. Mas a maioria do seu patrimônio tem que estar em ativo. Se você quiser que o dinheiro trabalhe para você. Ou então você vai ficar trabalhando por dinheiro até morrer. Isso aí a gente já conversou aqui no canal, você sabe disso. Agora vamos passar esse conhecimento para os baixinhos. Vamos passar o conhecimento financeiro para as crianças, para os nossos pequenos. Para que eles aprendam a gerir o seu capital desde pequeno. Então você vai fazer o quê? Nesse vídeo aqui, eu vou te passar um passo a passo. Não é difícil, não é complicado. Só que a metodologia de ensino para um menor é diferente do que você ensinar um adulto. Um adulto você já começa logo falando o que tem que fazer, porcentagem disso, porcentagem daquilo, porcentagem daquilo outro. É uma linguagem diferente. Os menores, para as crianças e para os adolescentes, a linguagem de ensino e a abordagem deve ser outra. Então você precisa, num primeiro passo, ensinar ele a como ele dominar seus desejos, dominar aí as suas vontades. Afinal de contas, eles são extremamente regidos por desejos e vontades. Há um momento na vida deles em que eles têm vontade de experimentar tudo, porque o cérebro deles não tem base para muita coisa da vida. Então eles querem experimentar muita coisa. E esse experimentar, vocês já sabem no que dá. Há certas coisas que quando você é exposto a ela, o seu cérebro vai reagir de uma forma. Há certas coisas que você é exposto que o cérebro de outro adolescente vai reagir de outra forma. Então, um vai gostar mais de chocolate, outro vai gostar mais daquilo outro vai gostar mais de comida salgada e salgadinho, outro vai gostar mais. Depende da pessoa. O experimentar muda. Por isso, vejam só, trazendo isso agora para a fase adulta, nós temos muitos homens e mulheres que são totalmente dependentes. Uns comem demais, outros comem de menos, outros são bebidas alcoólicas demais, outros não colocam na boca nem para saber o sabor, ou enfim, souberam o sabor, mas nunca mais colocaram. Então isso depende de cada pessoa. Isso vai mudar. Com o dinheiro não é diferente. Com o dinheiro não muda. E aqui que eu quero deixar uma coisa bem clara para vocês. Com o dinheiro não é diferente. Quando você é exposto ao dinheiro pela primeira vez, o que eu digo exposto? Presta atenção. Se você já é uma pessoa que teve lá um pouco de ensino sobre finança e você ganhou na Mega Sena. Na minha cidade teve um caso. Vou falar para vocês sobre isso. Você tem um pouquinho de informação financeira e você ganhou na Mega Sena R$300 mil. Com um pouco de informação financeira que você tem e você foi exposto a uma grande quantia de dinheiro, você não vai ter dificuldade em saber onde você vai aplicar esse capital. Você não vai ter um pingo de dificuldade. Quando a pessoa não tem informação sobre finança e ela é exposta a essa quantia, adivinha o que acontece? Tenta imaginar aí o que acontece para essa pessoa
que é exposta a essa quantia de 300 mil reais e nunca teve esse dia na sua vida e não tem informação financeira. A maioria, não estou dizendo que é geral, mas a maioria vai gastar tudo em menos de 2 anos. Em menos de 2 anos gastou tudo. Tem pessoas que não duram nem um ano. Começa a fazer viagem, acha que o dinheiro não vai acabar, que o dinheiro guardado que está rendendo lá no banco é o suficiente para ele gastar. E nós sabemos que não é assim que funciona. Então a tendência é a pessoa destruir o patrimônio dela, todo o patrimônio que ganhou em menos de 2 anos. E é por isso que eu estou fazendo este conteúdo de hoje, gravando este vídeo aqui, porque há uma grande necessidade de ensinarmos nossos pequenos, as crianças, os adolescentes, a mexerem, a trabalharem com o dinheiro desde pequenos, para que, quando eles forem expostos a uma grande quantia, seja por uma profissão que se formaram, seja uma herança que receberam, seja começaram a sua vida financeira, eles já sabem exatamente o caminho que vão trilhar. E não vão cometer o mesmo erro que você cometeu, que eu cometi. Então eles já vão ter ali uma gama de conhecimento. Não, eu não posso deixar o dinheiro só guardado em poupança. Não, eu não posso gastar tudo que eu ganho. Não, peraí, eu preciso ter uma reserva de emergência. O meu pai me ensinou que eu tenho que ter uma reserva de emergência. O meu pai me ensinou que 50% do meu dinheiro é reserva de emergência. E os outros 50% eu vou investir e procurar saber no que investir. E também o meu pai me ensinou, o meu tio me ensinou, dependendo do seu grau de parentesco. O meu tio, meu avô, meu pai me ensinou que eu não posso ser emocionado. Eu vi um carro, enchi os olhos, falei, eu quero esse carro, nossa, eu preciso desse carro. E eu tenho que comprar e tem que ser agora. Mas está faltando 30 mil, eu vou pegar no banco. Não, você precisa ensinar ele a não ser emocionado. Quem de nós, responde para mim nos comentários aqui nesse vídeo, você que está me assistindo, quem de nós nunca passou por isso? Foi emocionado. Viu um carro, ou um amigo, ou num revendedor de carro aí, viu um carro e uma moto e falou, nossa, essa tem que ser minha, eu vou comprar. Quem de nós nunca passou por isso? E tem uns que passam até hoje, em questão de carro, roupas, celulares, imóveis e outras coisas aí. O celular é o pior deles, eu acho. Então você precisa ensinar, nós precisamos ensinar os pequenos a não serem emocionalmente manipulados pelas coisas. Então, quando eles, por exemplo, gostam de algo para vestir, para comer, para se divertir, tudo tem que ser regrado. Você tem que ensinar a eles um limite para fazer tudo isso. Um limite que você começa. A ideia que eu posso te fornecer, e aqui que você vai prestar bem atenção nesse vídeo, a ideia que eu vou te dar, porque é assim que eu tenho feito com meu filho, você vai começar a pagar para ele uma mesada. Ah, mas eu sou pobre demais, eu não consigo nem ter dinheiro para mim, vou pagar mesada para meu filho. Isso é simbólico. Essa mesada é simbólica. Se você ganha pouco, você vai dar uma mesada simbólica apenas para ensinar ele a trabalhar com o dinheiro. Começar a mexer com o dinheiro, a ensinar ele a como voltar o troco correto, a ensinar a ele como movimentar o dinheiro dele. Cria uma conta poupança para criança no banco, deixa ele ver lá o rendimento todo mês saindo na conta dele, tá entendendo? Já começa a explicar para ele como é o juro composto, como é o dinheiro rendendo para ele. Compra 2, 3 ações aí da Petrobras para ele, fala aí, as tuas ações já estão compradas. Aí ele começa a ver as ações voltando, e aí ele fala, poxa, eu queria comprar mais. E você vai ensinando ele, vai ensinando ela. Aí ele vai crescendo nesse ritmo. Lidar com dinheiro para ele vai ser algo tão natural quanto ele tomar o café da manhã. Então, toda vez que um avô, um tio, né, aquele tio distante, às vezes você tem na tua família um tio distante que chega aí e fala, aqui ó,
tio tá te dando aqui, ó, R$1.000 para você comprar um presente. Se você ensinou bem teu filho, ele não vai pegar esses R$1.000 e vai correr na primeira loja e falar, aquele tênis que eu queria, agora eu vou comprar. Ele não vai fazer isso. Se você ensinou seu filho corretamente, ele vai pegar esses R$1.000 e vai pensar assim, ó, R$1.000, eu vou pegar R$500 e vou guardar. Vou pegar R$300 e vou investir. E vou pegar R$200, esses R$200 eu vou comer um lanche, vou comprar uma camiseta, vou trocar meu smartwatch, vou comprar um boné, vou trocar meu tênis. O que acontece? Olha a mentalidade. A mentalidade. Pegou o dinheiro na mão, já sabe o que vai fazer. Pegou o dinheiro na mão, já sabe o que vai fazer. Não fica emocionado e falando, é meu, eu ganhei, vou torrar. Afinal de contas, eu tenho a vida inteira pela frente. Quem de nós, já adultos, não cometemos esse erro no passado? Por achar que tínhamos tempo demais, torramos, gastamos, fizemos péssimos negócios sem pensar nas consequências. E a maioria, não sou eu que estou dizendo, dá uma pesquisada, a maioria de nós, a maioria das pessoas estão endividadas. A maioria das pessoas estão cheias de dívida. Por quê? Viemos de uma sociedade que não teve educação financeira. Não teve. Os poucos que se destacaram se tornaram empresários de sucesso. E desse meio dos que se destacaram, metade são fraudulentos. Metade deles vive uma vida de mentira e de faz de contas. Trapacearam, passaram a perna, manipularam, fizeram de tudo, porque tem pessoas que simplesmente abrem mão do seu caráter por dinheiro. O mundo está cheio disso. Abre mão de tudo por dinheiro. E não é isso que eu estou dizendo aqui no vídeo. O que eu estou dizendo para você é para ensinar o menor, ensinar a criança a como investir desde pequeno. Como lidar com o dinheiro desde pequeno. Eu estou pressupondo que você seja uma pessoa honesta. É a base de uma sociedade, é a base para uma sociedade forte. Honestidade. Porque se criarmos uma sociedade de malandros como a que nós estamos expostos hoje, fica difícil. Aí o governo vem e cria uma medida contra malandros. Qual que é a medida contra malandros? Um dinheiro inteligente, uma CBDC, que você não pode vender um carro enrolado, um carro com o documento atrasado, recebe e depois fala pro cara, te vira, acabou. Você não comprou o carro? Tá feito o negócio. Agora não. Com a CBDC, futuramente, não nessa fase do teste, mas futuramente, o dinheiro vai ser inteligente. Só vai para a pessoa quando o carro, o documento legalizado vier para o nome do comprador. Estão entendendo? Então o que acontece? É disso que eu estou falando. Exatamente disso que eu estou falando. Ensinar os menores desde cedo a serem justos, a fazerem negócios limpos, para que eles possam, quando expostos ao dinheiro, não terem nenhuma dificuldade em saber quando fazer, por que fazer, se é ou não a hora de fazer. Maravilha até aqui? Então agora eu vou citar alguns exemplos para você de como você vai ensinar o seu baixinho a começar a mexer com dinheiro desde cedo. Vem comigo. Segundo o SPC e o Serasa, mais de 60% dos pais não falam de dinheiro com os filhos. Isso é preocupante, hein, gente? Isso é muito preocupante. Essa falta de diálogo sobre finança gera um ciclo de erros repetitivos. Então, se você não ensina o seu filho, se você não ensina o menor a como lidar com dinheiro, você vai estar criando um futuro endividado. Você está formando um futuro endividado, um futuro caloteiro, um futuro
que vai ficar dando jeitinhos para se livrar dos seus problemas financeiros. Se você não ensinar seu filho, ensinar seu pequeno, você vai estar formando um futuro caloteiro. Um futuro, uma pessoa que vai dar um jeitinho para tudo, uma garota que vai ser manipuladora, que vai ficar manipulando as pessoas à sua volta para conseguir aquilo que quer, principalmente na área financeira. Hoje, ainda mais que nós estamos falando do digital, dos influencers, o que acontece? Receber um cash para falar sobre algo duvidoso, não vai pensar duas vezes em fazê-lo. Por quê? Porque a sua visão de mundo é dinheiro, só dinheiro, e não justiça, e não honestidade. Então você pagou para falar sobre, por exemplo, o jogo do gatinho, o jogo do bichinho, do porquinho. A pessoa vai falar. Nós temos muitos escândalos na internet sobre pessoas, influenciadores digitais, que falam, que fazem propaganda para jogo de gatinho, de bichinho, né, de macaquinho. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? O que acontece? Por que fazem isso? Por que as pessoas fazem isso? Que os influencers aí são pessoas novas, fazem isso. Porque não aprenderam a lidar com o dinheiro, não tem noção de honestidade. O que importa é o saldo bancário. Não importa se pessoas serão prejudicadas, se várias pessoas serão prejudicadas. O que importa é o saldo bancário. E isso não é formação. Isso não é uma estrutura. Isso não vai gerar uma futura geração próspera. Se pensarmos dessa forma, teremos um futuro onde serão só uma cidade de bandidos, um mundo de bandidos, onde cada um engole o outro. E isso aí nós sabemos que, socialmente falando, de civilização, isso é o fim da raça, é o fim de uma espécie. Não se progride a partir disso. Então, por isso a importância de começar a ensinar o certo para o seu filho, para a sua filha, desde pequeno. Para os baixinhos, desde pequeno. Vamos continuar aqui então. A educação financeira é um ato de amor e responsabilidade. Você precisa pensar nisso. Quando uma criança cresce vendo os pais endividados sem entender o porquê, ela eternaliza o medo do dinheiro. Olha isso aí. Quando se cresce vendo planejamento, diálogo e controle, a criança aprende que dinheiro é ferramenta e não o vilão. Prestaram atenção nessa frase? Quando você expõe seu filho a uma vida financeira quebrada, a uma vida financeira estagnada ou a dívidas, e nós sabemos que a falta do dinheiro num casamento gera discussões diárias, problemas, cobranças direto na porta, tristeza dos pais por não ter dinheiro para proporcionar algo bom para o filho, e o filho não entende o porquê. Por que o pai vive sempre endividado? Por que o pai está sempre mal-humorado? Por que o pai não viaja como o coleguinha dele? Por que o pai não dá presente para ele como o coleguinha dele recebe? Essas coisas começam a entrar na cabeça da criança e começam a deixar a criança com sérios problemas, achando que o dinheiro é um vilão. Mas isso é porque o pai foi, ou não foi, educado financeiramente falando. Se o pai não foi educado financeiramente falando, ele chegou à fase de ser pai, sendo falido, quebrado, fazendo péssimos negócios e cometendo erro após erro. Um erro após o outro. E o filho não entende, porque o filho não entende de finança. Ele não sabe por que o pai dele está sempre com a carteira vazia. Ele não sabe nada disso. Então, a importância de você ensinar seu filho, não importa se você está agora passando por um problema, você tem que sentar e conversar com seu filho. Explica para ele e diz toda a verdade. Conta a sua história. Nada melhor do que você contar a própria história, porque você tem ganho de causa. Você viveu na sua pele o problema da finança. Então você pode, tem experiência para passar para o seu filho isso. Você vai dizer para ele os erros que você cometeu, onde você cometeu, por que você cometeu, para que ele não repita os mesmos erros que você. Você vai ensinar para ele que o dinheiro não é o vilão. O dinheiro não é o monstro da história. E, na verdade, é o não saber acessar o dinheiro é que é o problema. Na verdade, o saber dizer não é o problema. Dizer sim
é o problema. Porque se você disser sim para um empréstimo do banco que te ofereceu lá no caixa eletrônico, quem é o culpado? Quem é o vilão? É o dinheiro? O dinheiro não tem nada a ver com isso. O dinheiro não sabe nem quem é você. É você que está pegando ele e fazendo um mau uso. Você está pegando o dinheiro e usando da forma errada. O dinheiro não tem culpa. Tem muita gente que fala, o fulano depois que ficou rico, ficou snob, ficou... Dá até nojo de falar com o fulano depois que ele ficou rico. A culpa não é do dinheiro. A culpa é do fulano. Porque o dinheiro tem esse poder aí. O dinheiro amplifica quem você realmente é. Se você se tornou um cara snob depois que ficou rico, você já era snob. Só não sabia disso. Prestaram atenção nisso aqui? Se você já era um cara orgulhoso, se já era um cara prepotente, antes de ter dinheiro, com dinheiro você vai ficar pior ainda. Se você não tiver um domínio próprio. Então não é que o dinheiro deixou o cara A ou B de certa forma. Ele já era assim. O dinheiro só amplificou aquilo que ele já era. Agora, são as consequências de ter dinheiro. Você provavelmente já deve ter passado por uma situação assim, onde um amigo seu, uma amiga sua, era super gente boa quando trabalhava com você e passava o cartãozinho lá no ponto, e de repente recebeu uma herança e foi morar em outra cidade e ficou muito rico ou rica, e agora nem sequer liga para você, nem sequer lembra que você existiu, ou você se tornou apenas uma passagem na vida da pessoa. E quando você tem a chance de encontrar com a pessoa, ela não é mais a mesma. A pessoa está completamente diferente. Seus valores mudaram. O que aconteceu com essa pessoa? Quem foi que gerou essa mudança? Foi o dinheiro que gerou essa mudança nela? Não. Ela já era assim na sua essência. Ela só não tinha acesso às coisas que ela tem acesso agora. Então o que acontece? Com o dinheiro, várias portas se abrem. E as pessoas não sabem que estão atrás de certas portas. Quem é rico desde sempre já sabe. Você pode ver que uma pessoa que é rico, até tem um conteúdo sobre esse assunto aqui no canal, chama-se O Dinheiro Velho versus o Dinheiro Novo. O dinheiro velho não se mostra. O dinheiro velho, às vezes, você janta com uma pessoa num restaurante e você olha para aquela pessoa, ele parece um funcionário para você. Mas o cara é podre de rico. Sabe como você percebe isso? Porque você vai prestar atenção no relógio que ele usa. E aí quando você procurar saber do relógio, o relógio custa centenas de dólares. Aí você fala, caramba! Só que o cara tá super discreto. Ele não tá com a melancia pendurada no pescoço para se aparecer e falar, eu sou rico, eu sou o novo rico. Não é nada disso. Então o dinheiro não é o vilão. Seu filho não vai aprender que o dinheiro é o vilão. Você precisa ensinar para ele que o dinheiro é apenas um meio de fazer negociações. O dinheiro não deve mudar você, não deve mudar seu filho. Os valores têm que ser os mesmos, com dinheiro ou sem dinheiro. Honestidade em primeiro lugar. Caráter em primeiro lugar, com dinheiro ou sem dinheiro. Beleza? Então comece a ensinar seu filho ainda hoje sobre como lidar com o dinheiro. Vamos seguir aqui que eu tenho mais dicas importantíssimas para vocês. Olha só. A relação emocional com o dinheiro é formada até os 7 anos. Olha, a relação emocional com o dinheiro é formada até os 7 anos de idade do seu filho. Frases comuns que moldam crenças. Dinheiro não cai do céu. Rico é quem explora os outros. Ou então aquela frase de chavão, né? Não temos dinheiro para isso. Como substituir por mensagens positivas? Você vai dizer o seguinte: vamos planejar para conseguir. O dinheiro é fruto do trabalho e da sabedoria.
Tá vendo? Você pode substituir essas palavras negativas de, tipo assim, ó. Você nunca ouviu do seu pai dizer assim, ó, dinheiro não cai do céu, não. Você tá achando que dinheiro dá em árvore? Dinheiro não cai do céu. A gente não tem dinheiro para isso. Já falei para você, não temos dinheiro para isso. Você já nunca ouviu isso aí do seu pai, da sua mãe, de um tio, de um pai, de um amigo seu? Então, substitua essas frases por frases positivas, como essa que eu acabei de dizer. Vamos planejar para conseguir. Nós não temos o dinheiro hoje, mas espera aí, vamos planejar para a gente conseguir. Nós não temos aí R$ 500 para comprar, sei lá, uma roupa, um tênis, um jogo que você quer. Nós não temos o dinheiro agora? Beleza. Vamos criar um plano para a gente conseguir isso, nem que seja no médio prazo. Vamos criar um plano. Aí você vai ensinar ele, que ele vai guardar aí num CDB, ele vai guardando 50, mais 100, mais 50, mais 100. Quando pensar que não, fala, pronto, tá aí. Agora sim você vai conseguir comprar o que você precisa. Entenderam como que funciona? Expor o seu filho a aprender a lidar com dinheiro desde mais cedo. Assim ele vai crescer um jovem, um homem, que ele vai fazer, poxa, eu vou comprar meu carro daqui uns tempos que eu preciso de um carro. Mas eu não tenho dinheiro agora. Qual a melhor maneira de comprar um carro? Peraí, deixa eu ver. Peraí. Qual a melhor maneira de comprar um carro? Meu pai, olha só a referência que ele vai ter, hein? O meu pai me ensinou que existem 3 formas de comprar um carro. A mais certa dela é comprar à vista. Comprar à vista. Juntar o dinheiro e comprar à vista. Por quê? Porque você vai comprar com juros muito lá embaixo. Você vai conseguir propostas muito melhores, abatimento no preço. E depois que você comprou, passou o documento do seu nome, não tenho dívida, não tenho carnê, não tenho aquela bíblia de conta para pagar. Melhor maneira de comprar um carro. Meu pai me ensinou isso. Segunda forma melhor de comprar meu carro. Meu pai também me ensinou isso. Vou pagar a metade do carro e a outra metade eu vou financiar uma parcela bem baixa e de preferência que eu tenha o valor da outra metade do carro rendendo já em juros a meu favor, ou seja, o meu dinheiro vai pagar o meu carro. Meu pai também me ensinou isso. Viram a diferença? E a terceira forma, que não é muito agradável, porém, se for bem calculada, meu pai me ensinou que eu posso dar uma entrada e parcelar o restante em algumas parcelas, e o dinheiro que eu tenho investido vai pagar a metade da parcela e eu vou aportar, eu vou tirar do meu pagamento apenas a metade da parcela. Não vai apertar, não vai me desequilibrar, não vou perder o carro por banco. Tudo isso o meu pai me ensinou. Então, prestava atenção, se você ensinar o seu filho da forma certa, ele não vai cometer os erros que você cometeu. Isso é muito importante. O conteúdo desse vídeo é ouro para a sua vida. É ouro para a vida do seu filho. Vamos continuar que tem coisa ainda melhor para você. Reflita bem sobre isso aqui. O que isso te ensinou? As frases que você ouviu de dinheiro na sua infância te ensinaram o quê? O que você quer mudar com seus filhos baseado nessas frases que você ouvia quando era criança? Então, as sugestões por faixa etária. Vou começar agora a ensinar a você as sugestões por faixa etária. O que você vai fazer, quais estratégias você vai fazer, dependendo da idade que o seu filho tem. Presta bastante atenção e comece ainda hoje a ensinar seu filho a lidar com dinheiro. Vai ser uma maravilha para você e para toda a sua família. E você vai ter um guri, você vai ter aí um menino, menina, que vai crescer sabendo exatamente como lidar com dinheiro. Você vai ver que até depois que você começar a dar a sua mesada, ele vai começar a pensar de forma diferente, a agir de forma diferente. Ele vai começar a fazer planos. Vai ser interessante, você vai gostar. Vamos lá. O primeiro você vai fazer, se o seu filho tem de 4 a 7 anos, você vai ensinar o conceito de troca de valor.
Um cofrinho dividido em 3 partes: gastar, guardar e doar. Você vai ensinar esses 3 conceitos para o seu filho, que tem de 4 a 7 anos de idade. Se ele for um pré-adolescente, dos 8 aos 12 anos, você vai dar pequenas mesadas com metas sem ser recompensa, hein? Presta atenção nisso aqui. Você vai dar pequenas mesadas com metas, mas não na forma de recompensa. Ensinar o conceito de esperar para comprar algo. Então o que acontece? Se o seu filho tem, eu acredito que todo mundo vai começar dos 7, né? Dos 7 anos. Aqui, ó. Dos 8 aos 12 anos. Geralmente é o que você vai começar, dos 8 aos 12. Você vai dar essa mesada, conforme eu disse no começo do vídeo, para o seu filho. E você não vai dar essa mesada para ele, que vai dizer assim: toma porque você merece, você é o cara, você é isso, você é aquilo. Não, é independente das notas de escola, é independente de como ele foi nas notas das escolas. Enfim, você vai dar essa mesada para ele, para ensinar ele a começar a entender do dinheiro. Como que ele vai resistir aos impulsos de compra e vai começar a aplicar seu dinheiro e ver o dinheiro dele crescendo todo mês. Porque uma criança dos 12 anos, 14 anos, quando ele vê que ele começou a aplicar o dinheiro dele, os primeiros 100 reais que ele começou a aplicar, de repente o tempo está passando, vai passar de qualquer maneira, ele vai olhar lá no aplicativo de banco dele e os 100 reais dele agora são 2.000 reais. Já imaginaram? Ele vai falar: caramba, eu lembro quando eu coloquei 100 reais, já são 2.000. Vocês estão entendendo? Isso aí vai gerar nele uma alegria, uma felicidade. Ele vai entender que ele pode dominar o dinheiro. Ele pode dominar o dinheiro e não ser dominado pelo dinheiro. E aí é uma coisa que ele não vai esquecer. É uma coisa que ele vai levar para a vida toda. Então você precisa começar, ainda hoje, a ensinar o seu menor, ensinar o seu filho, seu queridinho, a sua queridinha, como lidar com o dinheiro e não tornar o dinheiro um vilão na vida dele ou na vida dela. Maravilha? Vamos ali. Ensinar o conceito de esperar para comprar algo. Isso aqui é uma chave, isso aqui é uma virada de chave, é um divisor de águas na vida dos adolescentes. A palavra esperar. Esperar para comprar algo. Você precisa passar para ele, você precisa passar para o seu filho, que tudo é dependente de tempo. Não é quando a gente quer assim, ó, eu quero agora esse negócio. Não é assim que funciona. Tudo tem um tempo. Mesmo que ele tenha dinheiro. Mas eu tenho dinheiro, eu posso comprar esse negócio, por que eu não vou comprar? Aí você vai prestar atenção no seguinte detalhe. Você vai perguntar para ele: qual é o real valor do produto? O real valor, 300 reais. Então você aguarda entrar numa promoção, aguarda o preço cair um pouco, e aí neste momento é o melhor momento para você comprar. E como você vai comprar? Eu já falei, a mesma coisa de comprar um carro. A melhor maneira de comprar é pagar à vista. Você não tem dívida. Você comprou uma coisa, você não criou uma dívida para você pagar. Entenderam? Melhor maneira, comprar à vista. Segunda maneira, paga metade e parcela a outra metade. Parcela em quantas vezes? Uma, se você puder. A menor quantidade que você puder. Uma, se você puder. Se não puder, 2, 3 no máximo. Porque assim você vai entrar naquela malha sem juros. Certo? A terceira não é aconselhável, que é você pagar um pouquinho e depois fica pagando 6 parcelas, 6 meses da sua vida pagando uma fatura. Não é aconselhável. Mas então explique para ele. Tudo tem o tempo certo de comprar. Agora é o momento. Qual o valor real disso aqui? É 300 reais? Sempre foi? Não. Não sempre foi 300, não. Antigamente era 500, agora caiu para 300. Opa, então o preço caiu, o preço tá bom. Ou 300 reais, não, era mais barato, agora ficou mais caro. Por que ficou mais caro? Por que ficou mais caro? Inflou a bolha de preço, por quê? Porque a gente sabe que subir aqui na vida financeira são as ações. Por que um produto vai subir? Ainda mais passivo.
Por que passivo sobe? Sobe de preço? É especulação de mercado. Especulação de mercado. Então dá uma procurada, vê o mesmo produto em loja A, B, C, compara os preços. Como você montar um computador. Veja os preços de uma placa de vídeo em a loja A, loja B, loja C. Você vai entender. Depois tenta fazer a mesma coisa aí na sua cidade, na lojinha aí do lado, na lojinha do São João. Pergunta para ele quanto que ele vai cobrar para colocar a mesma placa de vídeo no seu computador. Você vai entender do que eu estou falando. Real valor que a coisa vale e exploração do mercado. Então ensine o seu filho a não se expor a isso, a saber lidar com isso. Maravilha? Beleza? Vamos seguir para o próximo tópico, mas lembre-se, comece a ensinar seu filho a lidar com dinheiro, hein? Isso é importante. Vamos lá. Se o seu filho já tem aí entre 13 e 17 anos, você pode envolver em pequenas decisões financeiras da casa. Você pode pedir a opinião dele. Você pode dizer para ele: e aí, filho, o que você acha? O que você pensa sobre isso? Você pode envolver ele em pequenas decisões financeiras da sua casa. Você pode mostrar para ele investimentos simples, juros compostos, planejamentos de sonhos, de viagens. E uma frase-chave: apenas educar não é dar tudo, é ensinar a conquistar. A gente já sabe que se o menor tiver tudo que quer de graça, ele não dá valor, né? Ele não sabe o quanto custou. E se não houve sacrifícios, planejamento, se não houve ali um sentar para conversar, um trabalhar, um aguardar um tempo, ele não sabe o valor do dinheiro, então ele acha que é tudo do jeito que ele quer, no tempo que ele quer, quando ele quer. Ele vai crescer um homem fútil financeiramente falando, um homem que não sabe o valor das coisas, um homem que vai, hora ou outra, se meter em uma enrascada financeira. Então ensine a ele o valor das coisas. É muito importante isso também. Aqui você também tem a opção já de começar a ensinar para ele uns aplicativos para simular poupança ou metas. Jogos como Monopoly, Cashflow ou versões digitais. Desafios mensais: economizar R$10 por semana, montar um mini orçamento. Você pode pedir ao seu filho para anotar tudo que ele gastou durante 7 dias. E no final você pode conversar sobre o que valeu a pena e o que não valeu a pena. O que valeu a pena ele ter gastado, o que não valeu a pena, o que é mais compensativo, o que não é. Então, o que você pode fazer? O pai e o filho em frente a um computador, você pode ensinar para ele alguns textos de gráfico sobre como funciona a inflação, sobre o poder do dinheiro na compra à vista, o poder do dinheiro na compra parcelada. Tudo isso você pode ensinar para o seu filho. Então você começa logo o mais cedo possível. Não é só ele ir para a escola, aprender matemática e tudo. Se ele não aprender finança e ele entrar numa profissão e ganhar muito dinheiro, ele não vai saber lidar com o dinheiro. Ele não vai saber como aplicar seu dinheiro, como ele vai fazer com o que ele está ganhando. Estão entendendo? Então, de nada vai adiantar você formar aí um médico se você não ensinar o médico a mexer com finança. Se o médico não souber mexer com finança, ele vai ser só um médico que não vai fazer nada. Ele vai viver uma vida boa, porque o salário de um médico é um salário muito bom. Mas só que um médico que entende de finança, ele pode mudar a cidade que ele está. Ele pode dar empregos para muita gente na cidade que ele está, porque ele ganha muito. Então ele sabendo investir, ele pode criar pequenos negócios e gerar empregos na cidade em que você está. Então tudo muda quando você tem educação financeira. Maravilha? Vamos aqui então agora para um impacto de futuro, né? Precisamos gerar esse impacto de futuro. Os jovens com educação financeira têm mais autonomia e menos ansiedade. Eles desenvolvem mentalidade de longo prazo. Os pais que ensinam finanças criam filhos mais responsáveis e gratos. Então, olha só, os jovens com educação financeira têm mais autonomia e menos ansiedade, são menos ansiosos. Por que eles são menos ansiosos? Porque eles entendem que o fator tempo e o fator investimento é importante no dinheiro. Quando eles passam a entender sobre isso, eles são menos ansiosos. Eles não ficam aí naquela, sabe,
aquela luta ali, aquela coisa, poxa, tem que ser agora, nossa, 3 meses, eu queria tanto ter um carro agora, eu queria isso, eu queria aquilo outro. Eles não são assim. O jovem que é ensinado sobre finança, ele já sabe que depende do tempo. Então ele tem paciência, ele sabe esperar o momento certo, ele estuda o ativo, ele quer comprar o carro tal, aí ele fica pensando, poxa, o ano que vem vai ser um modelo novo, então provavelmente o preço desse aqui vai cair mais um pouco, vai ficar melhor para eu comprar. Então ele começa a analisar as coisas e não ser ansioso sobre as coisas. Tudo muda na cabeça dele com o tempo. E tudo porque você está ensinando finanças para o seu filho. Agora preste atenção nisso aqui. Imagine seu filho com 25 anos, sem dívida, sabendo investir e escolhendo o trabalho não pelo salário, mas pelo propósito. Isso começa quando ele entende o valor do primeiro real que recebeu ainda pequeno. Então vejam só, quando você ensina o seu filho desde pequeno, quando ele recebe o primeiro salário dele, do trabalho que ele está fazendo, ele vai lembrar de tudo que você ensinou para ele. Então ele não vai ser um cara endividado, ele com 21 anos não vai ter dívida, ele provavelmente não vai ficar fazendo dívida. Se ele for gastar alguma coisa em algum projeto que ele não tenha todo o capital, ele tem o seu ensino, ele vai saber esperar e comprar da forma certa. Ele não vai ser como você, que toda vez que precisava de dinheiro ia no banco, pegar dinheiro emprestado, a juros altíssimos. E o banco mandava às vezes aquela proposta e você aceitava a proposta do banco, que gerava mais juros ainda. E você ia pegar dinheiro com o banco que não tem amortização de juros. E aí só com advogado, lá vai você gastar com advogado, e vai você comparecer diante de fórum, de justiça, para brigar sobre juros que o banco está te pegando. Então, se você está ensinando isso para o seu filho não vai fazer a mesma besteira que você fez no passado. Não vai ser um jovem endividado, um homem endividado. Entenderam? Então, este vídeo aqui, eu estou chamando a sua atenção, você que é pai, você que é tio, você que é avô, você que tem um menor perto de você, que depende da sua influência, ensina a finança para ele. Quando ele ainda é pequeno, não deixa ele crescer, sabe, com a cabeça voada, sabe, somente vendo celulares, assistindo vídeos curtos. Não é só isso. Ele precisa entender como lidar com o dinheiro. Ele precisa entender que o dinheiro precisa trabalhar para ele, que o dinheiro não é vilão. Mas se ele não dominar o dinheiro vai dominar ele. E ele vai crescer endividado exatamente como você. Vai cair nos mesmos buraquinhos que você caiu. E não é isso que você quer para o seu filho. Não é isso que você quer para o seu neto. Não é isso que você quer para o seu descendente. Tudo bem? Então vamos lá. Então, agora, nós vamos passar por uns pontos importantes. Olha só. É uma coisa realista, hein? Os filhos aprendem mais com o que vem do que com o que ouvem. Eles aprendem muito mais com aquilo que eles veem acontecer do que com o que ouvem. Então você não pode ficar só falando. Você precisa mostrar. Você precisa abrir um aplicativo aí de finança para ele, um aplicativo de banco para ele já saber fazer Pix, já saber fazer transferência, já saber olhar ali o saldo e falar, não vou gastar, não vou gastar, não vou gastar. Não, esse aqui não é para gastar, esse aqui é do investimento. Tá certo? Organize sua própria vida financeira para ser um espelho. Exatamente. A sua vida financeira pode ter começado errado. Isso é natural. Você não teve educação financeira, quem é que não é? Certo? Sua vida financeira pode ter começado errado. Tem muita gente, você pode ver na internet, tem muita gente aí que começou com 30 anos. 30 anos começou e até os 30 estava lascado. Aí com os 30 começou, estudou sobre finança, aprendeu finança e virou a chave. Então é totalmente natural, você pode sim ter começado uma vida errada, mas você mudou. Você aprendeu sobre finança e agora você é diferente. Então, você precisa ser um espelho para o seu filho. Um espelho para que ele veja que, poxa, meu pai, eu me lembro do meu pai, estava com uma vida totalmente estragada financeiramente falando, quebrado, e agora meu pai está bem, agora temos dinheiro guardado, os investimentos tudo dando certo, carteira tudo dividida, tudo bonitinho ali nos investimentos.
E é isso que eu quero para mim. Eu quero fazer como meu pai. Então você vai ser um exemplo para o seu filho, um espelho. Porque só falar não adianta nada. Você tem que falar sim, ensinar e mostrar para ele que funciona, que dá certo, que é assim que tem que ser feito. Tudo bem? Então, uma outra coisa. Mostre os seus erros, mostre os seus acertos com transparência. O importante é o progresso, não a perfeição. Você precisa mostrar para ele que você progrediu ao longo dos anos. Perfeito ninguém é. Então, isso é importante. Educar financeiramente falando é ensinar com o exemplo e não somente com o discurso. E agora eu vou terminar aqui o vídeo. Vou terminar esse vídeo aqui com a seguinte frase de reflexão para você pensar bastante. Você que tem aí o seu filhotão, você que tem aí a sua filhota, e você vai passar esse ensinamento para eles. Olha, ensinar finanças para os filhos é plantar liberdade, responsabilidade e sabedoria. Comece hoje. Fale sobre o dinheiro. Mostre o valor do esforço e celebre cada conquista. Se esse conteúdo te ajudou, compartilhe com outros pais. Conte com os seus amigos, fale para os seus amigos, para os seus vizinhos. E fale para eles também ensinarem os filhos deles a como lidar com o dinheiro. E também me conte aqui nos comentários se você ensinou essa lição para o seu filho. Qual foi a lição financeira que você ensinou para o seu filho? Você já faz isso? Você não faz isso? Como que é? Me deixa saber nos comentários. Você é aquele pai que começou já a ensinar seu filho desde cedo? Ou você é aquele pai que vive passando por birras do seu filho? Porque toda vez que ele te pede um jogo novo, que ele te pede um salgado, que ele te pede uma viagem, que ele te pede roupa, e você diz não, agora não é o momento, aí você passa por uma briga, por uma disputa, por uma birra. Como que é? Como que está sendo a educação financeira do seu filho? É por isso que eu estou trazendo esse conteúdo. E eu tenho certeza que se você ficou até aqui, você me entendeu. Você entendeu a necessidade, a seriedade de ensinar finança para os nossos baixinhos, para os nossos filhos. E eu não sei você, mas eu não quero que o meu passe pelas coisas que eu passei, pelos erros que eu cometi. De forma, espécie e maneira. Não quero que ele seja um iludido com carros, iludido com motos, iludido com marcas de roupa, marcas de celular, ostentação, querendo ser aquilo que não é, apenas para demonstrar na sociedade algo que ele não é realmente, querendo ser assim, se destacar no meio da turma, ser o cara da vez. Nada disso. Isso aí é só desperdício de tempo e dinheiro. Isso não é uma vida plena, uma vida completa. A vida completa é você ser você mesmo. A roupa não faz você. O seu celular não vai fazer quem você é. Se você precisar mostrar um celular caro, uma roupa cara, um carro caro para ter amigos, você está ferrado, porque você não vai ter amigos, você vai ter pessoas interesseiras, pessoas interessadas no que você tem. Porque o verdadeiro amigo está com você em qualquer hora da sua vida, seja no muito, seja no pouco, com carro ou a pé. O verdadeiro amigo está com você em qualquer momento. Maravilha? Então veja bem, comece mais cedo a ensinar o seu filho como lidar com finanças. E quando ele tiver uma idade, chame ele para participar das finanças da família, para ele dar aquele piteco nas movimentações financeiras da família. Isso vai aguçar ainda mais a vida financeira dele. E ele vai começar a enxergar o dinheiro, ele vai começar a falar, peraí, tem um jeito certo de fazer esse negócio aqui, hein? E tem um jeito errado de fazer também. Quando ele perceber isso, aí acabou. Aí o dinheiro está sob controle. E não o seu filho sob o controle do dinheiro. Entenderam? Quando seu filho perceber que existe um jeito certo de fazer as coisas com dinheiro,
Existe um tempo certo de obter as coisas com o dinheiro. E existe um jeito certo de se usar o dinheiro. Aí acabou. Aí o dinheiro está dominado. Aí o dinheiro vai trabalhar para ele. Entenderam? Porque tudo que ele vai ganhar, ele não vai mais gastar. Tudo que ele ganhar, ele vai dividir. Ele vai fazer aportes mensais. Ele vai ter uma carteira de investimento top. Sabe? Uma parte ali em renda fixa no CDB, uma outra parte em tesouro direto ali, que seja, para ficar ali numa reserva de emergência. Outra parte ele vai investir em ações que geram dividendos, e isso vai gerando mais dividendos, e ele vai cada vez mais. Quando ele tiver o plano dele lá de comprar alguma coisa para ele vai falar, pronto, quero o meu PC Gamer, agora eu vou comprar um PC Gamer. Tá, beleza, bora planejar. Ele não vai dizer, vou comprar. Ele vai dizer, vamos planejar. Então ele vai pegar e falar assim, bom, eu vou criar aqui uma caixinha e vou começar a colocar a minha parte de lazer, que eu tenho separado para o meu lazer, eu vou tirar pelo menos um mês sim, um mês não, eu vou colocar nessa caixinha do meu PC Game, porque eu quero comprar o meu PC Game. Aí dali 6, 7, 8 meses, um ano, ele vai, compra o PC Game, da melhor forma possível, paga à vista, sem juros, pede um desconto, fala, eu te dou tanto agora, pronto, vai pagar à vista, vai ter, sei lá, 10% de desconto. Aí, já sabe, o dinheiro está dominado, agora é ele que domina o dinheiro e não o dinheiro domina ele, entendeu? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo aqui principalmente. Se você gosta desse tipo de conteúdo, um conteúdo que te ensina a trabalhar com finanças, te ensina a lidar com o dinheiro, a não ser dominado pelo dinheiro, eu te convido a se inscrever no canal Ponto Com Capital. Os meus vídeos aqui são totalmente transparentes. Não tem firula, não tem montagem de nada. É uma linguagem prática e fácil de você entender. Então, se você gostou, se inscreva no canal, vem fazer parte da equipe Ponto Com Capital e nós vamos aprender juntos e crescer juntos financeiramente falando. E o que eu puder te ajudar, já deixa para mim aqui nos comentários e eu vou estar respondendo o seu comentário com muito carinho. Desde já, eu agradeço a sua atenção e nós nos vemos em um próximo vídeo. Tchau, pessoal! Quer saber o que vou fazer com tanto dinheiro? Vou fazer uma bela viagem. Liberdade financeira é isso. Tegwin yek to hak pezi, ben mezek on taptis. Hesabını satı